Fala aí, galera, beleza? Tudo bem com vocês? Você sabe quais são os tipos de ligações químicas e por que os átomos ligam-se? Ainda não? Fique no vídeo que nós vamos descrever esse assunto logo após a vinheta. Então vamos lá, professor Gilmar, professor de Química. Então, hoje nós vamos falar sobre ligações químicas, um conteúdo importantíssimo para você que está no primeiro ano do ensino médio. E aí nós vamos para nosso quadro virtual e descrever quais são os tipos de ligações e os princípios que você precisa conhecer antes de entrar nesse assunto de ligações químicas, tá ok? Vamos lá então? Aqui no nosso quadro eu já coloquei a tabela periódica, porque para saber ligações químicas, você precisa antes conhecer a tabela periódica, né? Eu já falei um pouquinho para vocês sobre tabela periódica, né? Onde estão organizados todos os elementos químicos que darão origem aí aos compostos, tá? Então, o que que acontece? Esses elementos que vocês estão vendo na tabela periódica, eles vão ligar entre si, tá? Ou com outros, né? Outros diferentes, para formar novas substâncias, né? Então a ideia é essa, da formação de novos compostos, seja iônicos, covalentes ou metálicos, tá? Agora, como que forma esses compostos que nós vamos entender nessa aula, tá? E aí eu coloquei aqui o que nós vamos falar. Nós vamos falar sobre teoria do octeto, nós vamos falar sobre ligações iônicas, covalentes e coordenadas e ligações metálicas. Veja bem, a tabela periódica ela possui 18 grupos, né? 18 grupos de elementos que são essas colunas. Aqui, ó. Nós temos essa coluna 1 até a coluna 18, ok? Quando nós pegamos o último grupo aqui, o grupo 18, nós chegamos nos gases nobres. E o que tem a ver os gases nobres com ligações químicas? Tem a ver com a teoria do octeto. O que diz a teoria do octeto? A teoria do octeto, ela reza que os átomos, para estarem estáveis, eles precisam possuir aí 8 elétrons na camada de valência. E olhando a tabela periódica, o único grupo, os únicos átomos, os únicos elementos, melhor dizendo, que possuem 8 elétrons na camada de valência são os gases nobres, tá? E essa turma aqui, ó. Fora os gases nobres, os demais não possuem 8 elétrons na sua camada de valência, ok? A maioria dos gases nobres possui 8 elétrons, exceto o hélio, que vai ter aí 2 elétrons na camada de valência, certo? Então, os demais elementos farão ligações químicas para tentar adquirir essa estabilidade que tem os gases nobres, né? Possuindo aí 2 ou 8 elétrons na camada de valência. Tá? Como que eles adquirem essa estabilidade? Fazendo as ligações químicas, né? Somente fazendo as ligações químicas que eles vão conseguir aí essa estabilidade, ok? Então, antes de você entrar em ligações químicas, você tem que saber o que é uma teoria do octeto, tá? O que isso tem a ver com ligações químicas e o que é camada de valência. Aqui, ó, quando você está vendo poderia ser família 1A. O que significa família 1A? Todos os elementos da família 1A possuem na última camada, ou seja, na camada de valência, um elétron. Então, segundo a teoria do octeto, elementos que estão na família 1A estão instáveis. Precisa de fazer ligações. Aqui nós temos 2, né, conhecido também como 2A, né, significa dizer que na sua última camada de valência, desses elementos, há apenas 2 elétrons. Também, segundo a teoria do octeto, eles estão instáveis. Aqui nós temos o grupo 13, também conhecido como 3A, tá? Ou seja, 3 elétrons na camada de valência, né? 4A, 4 elétrons na camada de valência. 5A, o grupo 15, 5 elétrons na camada de valência. 6A, o grupo 16, 6 elétrons na camada de valência. 7A,
ou grupo 17, 7 elétrons na camada de valência. E aqui estão, né, o grupo 18, conhecido também como 8A ou família 0, possuindo aí 8 elétrons na camada de valência, exceto o hélio que eu acabei de falar, certo? Então, todos esses grupos estão à procura de uma estabilidade semelhante à estabilidade que tem os gases nobres, ou seja, 8 elétrons na camada de valência, beleza? Significa que se o elemento está na 3A, ele precisa chegar a 8, ou doando elétrons ou compartilhando. Ele vai fazer uma espécie de ligação para adquirir a estabilidade de um gás nobre. Assim segue para 4A, 5A, 6A e 7A, né? Então, o que nós vamos entender em ligações químicas é quem é que vai doar elétrons, quem que vai perder elétrons, qual é a maneira que esses elementos conseguirão, ou melhor, como que eles irão chegar nessa estabilidade de um gás nobre. E é por meio de ligações químicas. Beleza? Resumindo, elementos que não têm a estabilidade são elementos que não seguem a teoria do octeto, ou seja, não possuem a configuração de um gás nobre. Ó, voltando aqui, vamos pegar aqui um elemento gás nobre, vamos pegar o neônio. O neônio, ele tem número atômico 10, tá? Então nós vamos distribuir os elétrons do neônio. Vamos pegar também aqui um elemento metálico, o sódio, que tem 11 elétrons para ser distribuído. Então, presta atenção, nós vamos distribuir 10 elétrons para o neônio e 11 elétrons para o sódio. Nós vamos ver essa questão da estabilidade. Eu vou pegar aqui o sódio Na. O Na, ele tem aí 11 elétrons para ser distribuído. Então, segundo o nosso famoso Linus Pauling aí, né, o diagrama de Linus Pauling, que vai seguir 1s2, 2s2, 2p6, 3s1, né? Então aqui eu já tenho 10 elétrons mais 11 elétrons distribuídos, certo? Se fosse por camada, eu teria aqui, ó, camada 1, né, que é a chamada camada K, eu tenho um elétron. Na camada 2, né, são 7 camadas, vocês já sabem disso. Que é a camada M, eu tenho, olha, 2 mais 6, eu tenho 8 elétrons. E na última camada, que é a camada N, para o sódio, eu tenho apenas um elétron. Então, significa dizer que o sódio ele está instável e ele fará ligações. Agora, vamos pegar o neônio. Que o neônio com seus 10 elétrons, que nós olhamos lá na tabela. Então, vamos fazer aqui 1s2, 2s2, 2p6 e já deu 10, né? Já soma 10 aqui. Então, nós temos camada K do neônio, 2 elétrons, camada M do neônio, ó, 2 com 6, 8 elétrons. Então, o neônio ele está estável. Ele segue aí a teoria do octeto. E o sódio está instável. Então, olhando a última camada de valência, você não notou a estabilidade de um gás nobre, certo? Aí com seus 8 elétrons principalmente, então precisará fazer algum tipo de ligação com esses elementos para que eles possam adquirir a estabilidade que seria a configuração de um gás nobre. Se você pegar todos os gases nobres e fazer essa distribuição que eu acabei de fazer, você vai notar a estabilidade. Você vai notar o 2 elétrons ou 8 elétrons, né? Se você fizer com hélio, por exemplo, é 1s2. Ele só tem 2, então ele está estável com 2, ok? Então, olha aí, galera, nosso mapa mental. As ligações químicas, elas poderão ser do tipo iônica. As ligações iônicas, elas ocorrem entre metais e ametais, ou não metais, tá? Aqui vai acontecer o seguinte, nós vamos ter doadores e receptores. Certo? Então, haverá uma recepção e doação de elétrons. Nós vamos ter também ligações químicas do tipo covalentes, que ocorrem entre os não metais,
tá? Entre eles, né? Os não metais com não metais ou os não metais com o hidrogênio. E nós temos também, tá? As ligações metálicas. Elas vão ocorrer apenas entre metais. Os metais eles possuem elétrons livres e daí eles farão ligações, tá? Que são as ligas metálicas. Ah, professor, mas como é que eu vou saber o que é um metal e o que é um não metal? Para saber o que é metal, o que é não metal, de novo, você precisa ter a tabela periódica. Então veja bem, ligações iônicas elas ocorrem entre os metais da família 1A, 2A, 3A, o grupo 13, com os não metais das famílias 5A, 6A e 7A. Quando você tem metais das famílias 1A, exceto hidrogênio, metais da 2A, metais da 3A, família 5A, 6A e 7A, certo? Eles estão fazendo ligações iônicas. Tem que ser um metal e um não metal para fazer a ligação iônica, ok? Ah, professor, mas e a família 4A, o grupo 14? Esses elementos aqui, eles não fazem ligações iônicas, certo? Eles vão fazer ligações covalentes, tá bom? Então, beleza. Aí o grupo 18 não faz ligações, tá? De forma natural, ok? Eles já estão estáveis, que nós já falamos, são 8 elétrons ou 2 aqui para o hélio na última camada de valência. Quem estão correndo atrás aí para chegar em 8 são os demais elementos, né? Tentando aí fazer as ligações para chegarem aí à sua estabilidade eletrônica semelhante à de um gás nobre, ok? Então vamos lá, vamos voltar. Beleza aí, ó, característica de ligações. As ligações iônicas, como eu falei para vocês, há uma doação e recepção de elétrons. Nós vamos formar os íons, tá? Nesse tipo de ligação. As ligações covalentes, há um compartilhamento de pares eletrônicos, então o elemento ele não vai doar e nem vai perder, porque eles são não metais, né? As ligações covalentes elas ocorrem entre não metais ou não metais com hidrogênio, então não tem metal, não há doação de elétrons. Quem doa elétrons são metais. A ligação não tem metal, que é o caso covalente, então não há doação de elétrons. Portanto, haverá o quê? Haverá um compartilhamento de pares eletrônicos. E aqui nós temos a ligação metálica. Essa ligação metálica é a presença de elétrons livres nos metais. Esse mar de elétrons, né, possibilita a união desses metais. Então nós vamos ter metais com elétrons livres, que são os nossos cátions, ok? E o nome dos compostos formados. Os compostos formados na ligação iônica são chamados compostos iônicos. Compostos formados pelas ligações covalentes são chamados de compostos moleculares. E os compostos formados por ligações metálicas são as nossas ligas metálicas, né? Nós temos, por exemplo, aí o latão, que é uma liga metálica, união de cobre mais zinco, o bronze, que é uma união de estanho mais cobre, beleza? E agora nessa última etapa aqui, tá? Dessa nossa pequena aula aí sobre ligações químicas, né? Vamos praticar um pouco aqui. Faça a ligação entre os átomos e preveja o composto formado. Primeiro vamos saber que tipo de ligação que vai ocorrer e depois fazer a configuração da ligação e o composto formado, ok? Vamos lá, eu tenho sódio e cloro. O sódio é um metal e o cloro não é metal. Então, metal com não metal, ligação iônica. Na ligação iônica haverá doação e recepção de elétrons. Quem vai doar elétrons aqui? O metal. Quem é o metal? O sódio. Então nós vamos fazer assim, ó, o sódio Na, ele tem na sua última configuração, na sua última camada de valência que nós fizemos a distribuição anteriormente, um elétron. Então vou representar esse um elétron aqui, ó, para o sódio. Ele vai ligar com o cloro. Se a gente fazer a distribuição do cloro, ou olhar na tabela periódica, o cloro vai estar lá na sétima família, né? No grupo 17. A distribuição dele seria 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6,
Olha, aqui já tem 18, então nós vamos diminuir um aqui, né? Já deu aqui 10, 12 com 6, 18. Não podemos passar porque são 17. Ele tem número atômico 17. Então, nós vamos colocar 5, certo? Qual que é a última camada do cloro? Camada 3. Quantos elétrons tem nessa terceira camada? 2 mais 5 é igual a 7. Então, vamos representar aqui os 7 elétrons. Está aqui a representação para o cloro. O que vai acontecer? Quem vai doar elétrons aqui? O sódio. O sódio vai doar para quem? Para o cloro. O cloro tem 7 para 8 para adquirir estabilidade. Ele falta 1. Então, ele vai receber este elétron do sódio, tá? Então, vai receber o elétron do sódio. Um elétron do sódio vai ser transferido para o cloro. É mais fácil o cloro com 7 elétrons adquirir mais um para chegar a 8 do que o sódio adquirir, né, mais 7 para chegar a 8. Então o sódio ele vai perder, tá? E o cloro vai ganhar. Neste caso nós vamos formar o composto NaCl, beleza? Vamos ver o sódio como que ficou, né? Agora o cloro ficou com quantos? O cloro ficou com 8. E o sódio como ficou? O sódio não tinha 11 elétrons, nós já fizemos até a distribuição. Se ele perder 1, ele ficou com 10. Se ele ficou com 10, então vamos lá, 1s2, 2s2, 2p6. Qual a última camada do sódio? Camada 2. Quantos elétrons tem na camada 2? 2 com 6, 8. Então, se ele ficou com 8 elétrons na camada de valência, ele também ficou estável. O sódio, ao doar seu elétron, adquire uma configuração eletrônica de gás nobre com 8 elétrons na última camada de valência. E o cloro da mesma forma. O cloro vai também receber esses elétrons do sódio, adquirindo aí também seus 8 elétrons na camada de valência. Então, ambos ficaram estáveis. Formamos nosso NaCl, que todo mundo conhece aí, que é o cloreto de sódio, tá? O sal de cozinha. E aí vamos seguindo com o cálcio. Cálcio e oxigênio. O cálcio, na tabela periódica, ele está na família 2A, tá? Vamos até voltar aqui para você ver, ó. Olha aqui, o cálcio. Família 2A, certo? E ele vai ligar com o oxigênio da família 6A. Vamos representar o cálcio com os dois elétrons, metal doador de elétrons. O oxigênio da 6A, ele tem 6 elétrons. Quem vai doar aqui é o metal. O metal vai doar quanto? O cálcio tem 2 elétrons, ele pode doar 2 elétrons. O oxigênio tem 6 elétrons. Para adquirir a estabilidade, ou seja, 8 elétrons na última camada de valência, ele precisa de 2. Então ficou certo, né? Ele tem 2 para doar e o oxigênio precisa de 2. Agora, somando aqui, ó, vai dar 8. 6 que ele já tinha com os 2 do cálcio, chegamos a 8. Formamos o composto CaO, que é o nosso óxido de cálcio, conhecido como Cal, tá? Agora nós vamos fazer aqui alumínio e oxigênio. Alumínio na tabela periódica está na família 3A, o grupo 17, portanto ele tem aí seus 3 elétrons. O oxigênio da 6A tem 6 elétrons. O que vai acontecer? Aqui precisa de 2 para completar 8, então ele vai pegar 2 elétrons do alumínio. Está completo. Mas olhando para o alumínio, ainda sobrou um elétron. Então o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar outro oxigênio com seus 6 elétrons. E aí nós vamos doar esse elétron do alumínio para ele. Só que veja o quebra-cabeça que está virando. O alumínio já não tem mais elétrons para serem distribuídos, serem doados. Mas esse oxigênio aqui, o segundo oxigênio, só recebeu 1. Então ele foi para 7. Ele precisa mais 1. O que nós vamos fazer? Nós vamos pegar outro alumínio com seus 3 elétrons. Então um elétron vai para cá para completar o oxigênio. Então esse oxigênio está ok. Mas
esse alumínio ainda tem 2 elétrons para serem doados. Então, o que vai acontecer? Vamos pegar outro oxigênio, formando nossa última distribuição. Então, vem esses 2 elétrons do alumínio para cá, ó. Espero que vocês estejam entendendo. Tá? Então, esse oxigênio já está estável com 8, que ele pegou 2 elétrons do alumínio. Esse oxigênio está estável com 8, que ele pegou um elétron que estava sobrando aqui, pegou mais 2 com esse alumínio, então foi para 8. Pegou mais um com esse alumínio, então foi para 8. Aí, esse oxigênio também está estável com 8, porque ele recebeu os últimos 2 elétrons desse alumínio. Ok? Então, no caso, nós vamos ter um composto assim, ó. Al, quantas vezes? 2 vezes. Oxigênio, quantas vezes? 3 vezes. Nós temos aqui o óxido de alumínio. Certo, galera? Então, vamos pegar agora o H e o O. Veja que o H é o primeiro elemento da tabela, então ele tem um elétron. E o oxigênio tem 6. Quem tem 6 precisa de 2. Aqui não há doação nem recepção de elétrons, porque nós não estamos falando de nenhum elemento metálico. Eu só tenho aqui o hidrogênio e o oxigênio. Ambos não são metais, então o tipo de ligação que ocorrerá entre eles é chamado de ligação covalente. Como é que vai ser essa ligação covalente? Haverá um compartilhamento de um par eletrônico. Então, eles vão compartilhar um elétron. Esse elétron que era do hidrogênio, agora ele pertence ao oxigênio também, tá? E assim como esse elétron que era do oxigênio pertence ao hidrogênio também. Agora o oxigênio ficou com 7. Como ele precisa de 8, ele vai ligar com mais um hidrogênio. Nós vamos pegar outro hidrogênio com seu único elétron e nós vamos compartilhar aqui, tá? Esse par eletrônico com oxigênio. Agora o oxigênio está estável. Então nós vamos formar um composto, né? Você pode escrever assim, né? Que é chamada fórmula de Lewis. Aqui é a chamada fórmula estrutural. E aqui nós temos a chamada fórmula molecular. E todo mundo conhece que fórmula é essa, né? Qual a substância formada, que é a água. Agora nós vamos falar de ligação coordenada. Coordenada, que antes era chamada de ligação dativa. Está em desuso falar dativa. A ligação coordenada, ela nada mais é do que uma ligação covalente. Só que ela ocorre quando os elementos já estão estáveis, mais ainda há elétrons sobrando, elétrons disponíveis. Vou pegar aqui a formação do CO2 para a gente explicar, tá? Então, a primeira coisa que nós temos que falar sobre ligação coordenada, nós temos que somar os elétrons da camada de valência, tá? Então, Lewis, ele definiu assim, tá? E primeiro nós vamos somar quantos elétrons tem em cada camada de valência para ver o que nós vamos fazer. O carbono está na família 4A, então ele tem 4 elétrons. O oxigênio está na família 6A, ele tem 6 elétrons, mas como são 2 oxigênios, é 6 vezes 2. Então, quantos elétrons nós vamos ter no total? Aqui é vezes 1, então vai dar 4. E aqui vezes 2 vai dar 12. Então, no total, nós temos 16 elétrons na camada de valência. A regra é o seguinte, vamos escolher um elemento central, tá? No caso aqui é o menos eletronegativo, nós vamos escolher o carbono. Vamos fazer uma ligação entre eles, certo? Depois vamos completar a valência dos átomos da periferia, dos ligantes. Então, aqui, ó, cada ligação dessa vale 2 elétrons, né? Nós acabamos de fazer um elétron de cá, outro de cá. Então, são 2 elétrons cada tracinho. Olha. Então, nós vamos completar. 2, olhando o oxigênio aqui. 2, 4, 6,
e 8. Para esse outro oxigênio, contando o tracinho 2, 4, 6 e 8. Ainda não acabou. Nós temos que verificar se todos os elementos estão com seus 8 elétrons na camada de valência, né? Então, olhando aqui, esses átomos de oxigênio estão estáveis, mas o carbono não. Então, nós vamos olhar aqui, ó. Nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Nós já temos 16 elétrons distribuídos. Porém, o átomo central ainda não está com a sua valência completa. Ele está com quantos elétrons? 1, 2, 4. Quando você fizer a distribuição dos átomos ligantes, né, eles estão completos, mas o átomo central não está completo, nós vamos transformar um par de elétrons em uma ligação. Nós vamos depois apagar esse par, tá? Ele vai ser transformado nessa ligação. Então agora o oxigênio tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 e ainda falta 2. Nós vamos pegar esse par desse outro oxigênio e vamos fazer a ligação com o carbono, tá? Agora vamos apagar para você não confundir. E o que aconteceu agora? Ambos estão com 8 elétrons na camada de valência. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vou fazer com uma canetinha diferente aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Para o carbono. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nós formamos o CO2, que é o nosso dióxido de carbono, ou conhecido também como gás carbônico. Certo, turma? Vou fazer mais um treino aqui com essa ligação coordenada, tá? Eu simplesmente poderia fazer assim, ó, SO2 ou SO3. Poderia simplesmente fazer assim para você. Tá? Mas eu quero explicar como chegar nessa ligação de forma correta, tá? Isso aqui vai servir até para você quando você estiver fazendo prova de vestibular. Às vezes, muitos livros não traz dessa forma. Muitos livros trazem simplesmente como eu falei para você, ó. SO, SO3, SO2. Mas como chegar aí? Então vamos fazer aqui para o SO3. SO3. Vamos fazer para o SO3. Primeiro passo, somar os elétrons da valência. O S, ele está na família 6A. Então ele tem 6 elétrons. Como é um S só, vai ser um total de 6 elétrons. O oxigênio está na família 6A. Também são 6 elétrons. Porém, 3 vezes, né? Então vai ser 6 vezes 3, 18 elétrons. O total de elétrons na camada de valência aqui vai dar 24 elétrons. Então nós temos que distribuir 24 elétrons entre o elemento oxigênio e enxofre. Primeira coisa, selecionar um átomo central. Vamos pegar o nosso S como elemento central e depois fazer uma ligação com os elementos periféricos. Então vamos fazer uma ligação aqui com os nossos oxigênios. Terceira coisa, terceiro passo, completar a valência, tá? Para os átomos ligantes. Então, cada ligação aqui são 2 elétrons. 4, 6, 8. Tracinho vale 2. Então, 2, 4, 6, 8. Aqui, tracinho vale 2. 4, 6 e 8. Agora nós temos que verificar o átomo central se ele está completo, com 8 elétrons na camada de valência. Se não, nós vamos ter que fazer uma dupla ligação para ele. Como que nós vamos fazer? Trocar 2 elétrons por uma ligação, certo? Então o enxofre está com 2, 4, 6. 2, 4, 6. Está faltando 2. Então eu vou escolher aqui um par de elétrons, pode ser esse mesmo.
E eu vou trocar esse par de elétrico por uma ligação. Agora o enxofre está com 2, 4, 6, 8. Está ok. E aí nós vamos apagar esse par de elétrico, porque agora ele se transformou em uma ligação. Certinho? Então aqui nós temos o nosso SO3, trióxido de enxofre, um dos gases poluentes aí na atmosfera. Tá? Então é assim que a gente faz ligação coordenada, tá? Contando os elétrons, depois fazendo todo esse procedimento. Tá? Vou ser repetitivo, mas é para você não errar, tá? Primeira coisa, somos elétrons de valência. Escolha um átomo central, aquele que tem menor eletronegatividade. Depois, faça uma ligação simples entre os demais átomos ligantes. Depois, completa a valência para os átomos ligantes. Depois, verifique se o átomo central está completo. Se não estiver, você coloca uma dupla ligação. Você troca um par de elétrons por uma ligação. Ok? E no final, dá certinho. E as ligações metálicas, galera, nós não vamos nem aprofundar porque não há muita necessidade. Simplesmente os metais se fundem, né? Nós vamos juntar aí metais para formar as chapas, né? As ligas metálicas, cobre mais estanho, cobre mais zinco, cobre mais ferro, enfim, nós vamos ter aí todas essas formações de ligas metálicas. O bronze, o aço, a gente não tem elemento chamado aço, nós temos uma liga de ferro, carbono, ok? Então é só praticar, tem que praticar. Então, galera, nós vamos ficando por aqui, tá? Eu vou terminar essa aula para ela não ficar muito grande. Eu espero que você tenha entendido um pouquinho aí sobre ligações químicas. É um conteúdo básico e muito útil aí no ensino médio, tá? Principalmente você, aluno do primeiro ano e aluno que está cursando também aí o primeiro ano nas escolas estaduais de Minas Gerais. Você está deparando aí com os PETs, ok? Então você pega aí seu PET 5 nos termos de ligações químicas, assista esse vídeo se ele for útil para você, ou você pode escolher outros conteúdos aí em vários meios, né? E tem falando sobre ligações químicas. Eu espero ter ajudado, ok? Grande abraço para vocês, fiquem todos com Deus, continue estudando, não pare de estudar, estamos por aqui, qualquer dúvida pode nos procurar, estamos prontos para atender vocês, ok? O nosso intuito é levar o melhor conteúdo, né? Mesmo diante das dificuldades, levar o melhor conteúdo para você. Beleza, galera? Até breve!